Amém. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta conversa bíblica, né? Ao MIECast. E desde já quero cumprimentar o pastor, né? E dar as boas-vindas. Amém, Valdomiro. Paz do Senhor. Paz do Senhor, bem? pastor. Eu estou bem, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Pastor, mais uma vez, hoje vamos conversar sobre um assunto, né, candente à sociedade, um assunto que nós muito abordamos, não é? E justamente quando iniciamos a conversa aqui, nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a paz, pastor. É verdade. E desde já gostaria de passar a palavra para o pastor para nos trazer a explanação prévia sobre este assunto. Amém. Eu desejo a paz do Senhor a todos, não é? Amém. Já vamos Amém. começar assim. Pois é. É isso aí. Pois bem, a leitura bíblica, irmão Valdomiro, Sim. que queremos fazer hoje, está em Números capítulo 6, versículo 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não é? Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome. Graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pai de amor, seja conosco e nos ajuda para a tua bondade e pela tua bondade. Amém. Amém. Muito bem. A paz, não é? Pois é. Pois bem, nós vamos observar, irmão Valdomiro, que a paz que Deus quer dar ao homem, aliás, em primeiro lugar, de quem procede a paz? Vamos entender por esse viés aqui. Qual é a origem da paz? É isso aí, que é justamente isso que nós queremos Exatamente. falar. Não é? Então, da paz que nós vamos falar, a origem é Deus. Amém. Não é? Amém. A origem é Deus. Quando eu digo Deus, é importante entender isso aqui. Eu estou falando da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Tá? Eu estou falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, esses três que formam o Deus que nós adoramos, Amém. que, por sinal, pode ser um tema de um outro MIECast, Sim, não é? sim. A Santíssima Trindade. Sim. Mas esse Deus que a igreja adora, ele vem, no bojo dele, vem a paz. Amém. Tá? Então, o texto que nós lemos na No livro de bênção Números. sacerdotal, Sim. tá? Era esse termo, na bênção sacerdotal. Então, Deus, o Senhor, disse a Moisés para que Moisés dissesse a Arão como Arão iria pronunciar as bênçãos sacerdotal para todo o povo de Israel. Então, Amém. quais foram as palavras? Deus disse assim: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo. Aí eu já me pego aqui, sabe, Valdemiro? Amém. Ele está dizendo, assim abençoareis. Não é? E no final, que é no versículo de número 26, vai dizer assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, qual é o pensamento que eu chego aqui? Que a paz é uma bênção. Glória a Deus. Você entende? Glória a Deus. A paz é uma bênção. Glória a Deus. Não é? E se é bênção, é de Deus. É de Deus. Está escrito aqui no Salmo 29, e no versículo 11, diz assim: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. Então, Glória a paz Deus. é bênção. É bênção. É dessa paz que nós queremos É falar. bênção. Glória a Deus. Não é? A paz que emana do trono de Deus. Não é? Amém. Pois bem, então, querido, vamos observar o seguinte. Nós falamos aqui que a Santíssima Trindade, ela emana a paz. Não Amém. é? Amém. Por quê? Primeiro, entre si. São três pessoas distintas. Sim. Sim. E eles não entram em discórdias em nenhum momento. Eles são perfeitos nas suas atitudes. E isso é promovido pela paz. Pela paz. Que existe entre os três. Tá? Aí você vai dizer que Deus, ele abençoa o Pai, o Filho é o príncipe Da paz. Está me entendendo? Amém. O Filho é o príncipe da paz. E o Espírito Santo, nós poderíamos ver lá no final do nosso estudo,
que o Espírito Santo, um dos frutos, ou melhor, está dentro do fruto do Espírito, a paz. Glória a Deus. Não é? Glória Então, a Deus. os três, eles emanam a paz. Porém, irmão Valdemiro, como é que nós, mero mortais, vamos obter essa paz? Paz. Não é? Tem um hino na harpa que diz: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Não é? Sim. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Então, Amém. como vamos obter essa paz? Em primeiro lugar, nós vamos obter essa paz tendo paz com Deus. Amém. Não é? Amém. Observe. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, vai dizer assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Deus quer é que a humanidade tenha paz com Ele. E aí, nós vamos observar de que se o homem precisa ter paz com Deus, é porque em dado momento essa paz foi quebrada ou inexistente. Então, qual é o contrário de paz? Um dos contrários de paz, que nós vamos ver aqui, o significado do termo paz, é uma tradução hebraica chamada shalom, não é? Amém. Que não significa apenas ausência de guerra. Não significa só isso, né? Ausência de guerra, nem inimizades e brigas, mas inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual. Então, partindo do pressuposto dessa afirmativa, então, se eu sou inimigo de alguém, eu tenho inimizade com alguém, eu não tenho paz com essa pessoa. É verdade. Então, como a Bíblia diz que eu devo ter paz com Deus, em dado momento, o ser humano ele não tem paz com Deus. E em que momento é esse? Não é? Em Romanos, capítulo de número 5, o texto que nós estamos lendo, a Bíblia vai dizer que quando nós estamos nas nossas concupiscências de pecado, nós somos inimigos de Deus. Não é? Romanos, capítulo 5, a palavra de Deus vai nos dizer assim. Capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Não é? Não sei se você encontrou aí. Eu encontrei aqui agora. A versão aqui é... Pode ler. Posso ler? Amém. Pode ler. E diz assim a palavra do Senhor. Como é que diz? Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Amém. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Isso aqui não é pesado, né? Muito pesado. Inimigo de Deus. Imagina o que é isso. É importante entender aí que não está dizendo que Deus era nosso inimigo. Nós já éramos inimigos de Deus. É entender isso aí. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Mas nós, antes de aceitar Jesus como Salvador, éramos inimigos de Deus. E por que nós éramos inimigos de Deus? Efésios capítulo 2. Veja lá. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2. E o versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, por que nós éramos inimigos de Deus? Porque nós desobedecíamos a Deus. Jesus disse: eu só chamo de amigo aquele que obedece. Amém. Não é isso aí? Amém.
Então, para que nós sejamos amigos de Deus, nós temos que obedecer. E por que nós éramos inimigos? Porque nós desobedecemos. Então, toda pessoa que desobedece a Deus, ele passa a ser inimigo de Deus. É o que o texto está dizendo. Então, Paulo disse em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Misericórdia. Agora, observe. Como é que eu vou ter paz se eu sou inimigo do príncipe da paz? Não tem como. Se eu sou inimigo daquele que emana a paz. Que originou. Que origina, que é o centro principal, não é? É o dador da paz. Então, como é que eu vou ter paz, irmão Valdemiro? Se eu sou inimigo dele, que é ele que traz a paz para mim. A pergunta agora é, e como é que eu posso, o que é que eu devo fazer para obter a paz? Então o texto está dizendo, a primeira coisa é ser justificado pela fé. Amém. Eu preciso aceitar, receber Cristo Jesus como Salvador. Como meu Salvador. Amém. Para que através do sangue de Jesus, conforme o texto está dentro aqui, não é? Para que eu seja justificado, porque só vai me justificar diante de Deus o sacrifício de Jesus. Irmão Valdomiro, isso é tão sério que o termo justificar vai querer nos colocar numa condição ao contrário do que nós éramos. Então, quando Deus recebe a nossa justificação por Cristo, então nós saímos do banco de réu, de criminoso, pecador, condenado ao inferno, inimigo de Deus, para agora ser filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu pergunto, qual é o pai que não quer dar paz ao seu filho? Não, não existe. Então, está entendido aqui que nós temos que ter Deus. Para ter paz. E para que eu possa ter Deus, o príncipe, Deus, eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. Porque o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai dizer assim, ninguém vem ao Pai, senão por ele, Jesus. Amém. E, pastor, não sei se não estaria a colocar, por favor, a carroça à frente dos bois. Vamos avante. Essa paz de que o pastor está a dizer, de que nós adquirimos, ou aquele que não tem Cristo adquire quando vem a Cristo. Será que é a paz, é qualquer paz, é ausência de guerra? Que paz é essa, pastor? Pois bem, essa paz, ela não é ausência de guerra. Não se constitui só aí. Não é? Vejamos João capítulo 20, tá bem? João capítulo 20, versículo 21. O Senhor Jesus, não é? Eu vou ler aqui para adiantar o nosso podcast, tá bem, Valdemir? Amém, amém, pastor. Então, João capítulo 20, versículo 21, diz assim, disse-lhe então Jesus, a segunda vez, eu acho interessante isso aqui, segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Que momento era este aqui? Era o momento que os discípulos estavam correndo com medo dos perseguidores. Sim. Dos judeus. Eles estavam escondidos. A Bíblia diz que as portas estavam todas fechadas, cerradas. E Jesus entra, porque ele estava no corpo glorioso. Sim. Glória a Deus. Após a sua ressurreição. Amém. Não é? E o texto que João narra está dizendo que pela segunda vez. Então Jesus já tinha dado a primeira vez. Sim. Não é? Você vai observar isso se você abrir o texto aí, não é? Se você conseguiu abrir o texto, você vai ver no versículo 19 desse texto que nós lemos, João capítulo 20, que quando Jesus entra, observe qual é a expressão que ele diz, versículo 19. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos judeus, aliás, dos líderes judeus. Isso. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Amém. A primeira vez foi aí. Glória a Deus. Não é? Mas o que é que acontece? Quando ele dá a paz pela primeira vez, siga, por gentileza, a leitura do versículo 20. Versículo 20. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês.
assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Amém. Glória a Deus. Não é? Amém, irmão Ivani? Então o Senhor Jesus, ele queria deixar muito claro para os seus discípulos que mesmo com todo o medo, toda a perseguição que eles estavam vivendo, vamos agora parafrasear, vamos dizer, aquela guerra que eles estavam vivendo, Jesus disse, tenham paz. Jesus estava a dar paz no meio da guerra. No meio da guerra. Jesus não disse assim, eu vou tirar a guerra de vocês. Não, eu vou dar a paz a vocês. Para que vocês continuem guerreando e sejam vencedores. Amém. Amém, Valdemir? Amém. Então, a paz que o Senhor proporciona a nós não é uma paz que vai dizer assim, não, o crente tem paz porque ele vive numa nice. Não tem problema. Muito pelo contrário, não é? O Senhor Jesus, escrevendo através do evangelista João, ele disse assim, no mundo tereis aflição e tribulações, mas tenha bom ânimo. Não é? Ou seja, esteja de ânimo pronto. E o que é que vai nos proporcionar esse ânimo pronto? É a paz. Glória a Deus. Irmão Valdemiro, irmão Ivani, não é? A paz que Jesus nos proporciona, ela é uma coisa extraordinária. Tá? Então, nós vamos observar o seguinte, é que eu me lembro que nós falamos aqui nos bastidores, que o irmão Ivan disse que quando ele aceitou Jesus como Salvador, ele sentiu uma profunda paz. Amém. Não é? Amém. E até hoje ele sente essa paz. Essa E como paz, é importante, né? Sim. Sentir essa paz. Por quê, não é? Por quê? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, que é o texto que vamos lá observar. E vamos observar que a experiência que o Ivan teve é uma experiência que todo cristão que aceita Cristo de forma verdadeira, sincera e honesta, ele tem que passar por essa experiência. Amém. Não é? Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 12. 12. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Observe como vivia nesse mundo. Sem esperança e sem Deus. Continue. Versículo 13. Versículo 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, amém, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Continue. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Amém. Tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Imagine aqui, não é? Na versão que eu estou usando aqui, diz assim, porque ele, Jesus, é a nossa paz. Glória a Deus. Né? Então, Jesus é a nossa paz. Observe que aqui o apóstolo Paulo está colocando o Deus, não é, que escolheu Israel para ser a sua nação eleita, não é? E isso incomoda muita gente. Pois é. Não é? É verdade. Isso incomoda muita gente. Por que é que Deus escolheu Israel para ser uma geração eleita? Aí diz assim, eu que sou brasileiro, você que é moçambicano, adoram Deus que escolheu Israel? Sim, porque ele é o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Acabou-se. É isso aqui, não é? E aqui está o texto dizendo, porque ele, Jesus, é a nossa paz. Então, ele quebrou a inimizade. Que inimizade? Primeira, entre o homem e Deus. Ok? Segunda, entre gentio e judeu. Porque os judeus não aceitavam os gentios para que eles pudessem ser salvos. Então, existia uma barreira muito grande aqui. Mas aí Jesus veio desmanchando tudo isso. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Não é? Então, se eu quero ter paz, eu preciso estar em Cristo, não é? Agora, além dele ser a nossa paz, Valdemiro, o versículo de número 17 desse texto, veja o que é que Jesus fez. Veja lá, o versículo 17. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Cristo veio e anunciou a toda
a boa notícia de paz. Já viu o que é isso? Ele não só é a paz. Como ele anunciou a paz. Você entende? Glória a Deus. Então, ele não só é a paz, ele é o anunciador da paz. Tá? Então, o homem que quiser ter paz, primeiro, ele tem que estar em paz com Deus. Glória a Deus. Porque se o homem não tiver em paz com Deus, ele não vai conseguir a essência da paz. Ok? Amém. Segundo lugar, além de ter paz com Deus, ele precisa ter paz consigo mesmo. Isso aqui é extremamente importante nós entendermos. Amém. Porque, veja bem, se eu tenho paz com Deus, eu estou bem, a minha consciência me deixa tranquilo diante do Senhor. Eu estou travando uma batalha, mas eu estou em paz porque sei que Deus está comigo. Como bem disse Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. Não é? Porque a fé que eu tenho nele é isto aí. Porém, eu preciso ter essa paz comigo mesmo. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que estamos em comunhão com Deus, mas não permitimos que esta paz de Deus seja total e completa em nossa vida. Veja bem, o apóstolo Paulo, e eu queria que o senhor me acompanhasse em Filipenses, que é o texto que nós vamos trabalhar aqui nesse tópico. Amém. É Filipenses 4. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer que a paz de Deus, irmão Valdemiro, e aí, com essa palavra, eu vou dizer ao senhor que não tem ninguém que explique profundo o que essa paz produz. Por quê? Porque Paulo disse que essa paz excede Todo entendimento. Você está entendendo? Amém. Então, se é uma coisa que excede, como é que eu vou explicar ela no todo? Não tem como. Mas, observe, Filipenses 4, versículo 7. É o que ele vai dizer aí. Filipenses 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender... Você está entendendo o que foi que Paulo disse na sua versão? A paz de Deus. Irmão Abel, o senhor entende isso aqui, jovem? O texto está dizendo que a paz de Deus é tão profunda que o entendimento humano não alcança. Você está entendendo, Ivani? É tão profunda que o entendimento não alcança. Continue a leitura, por gentileza. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Então veja bem, Aleluia. Quando eu faço a minha paz com Deus, Paulo está dizendo que a paz que excede a todo entendimento vai guardar o meu coração. Amém. Coração aqui é fonte das minhas emoções. Agora ele vai dizer como isso? Ele vai dizer o meu coração e os meus pensamentos em quem? Em Cristo Jesus. Então, se a minha mente e a minha alma está cheia de Cristo, então eu vou ter uma paz inexplicável. Glória a Deus. E como é que essa paz é manifestada? Vamos entender isso aqui. Primeiro, não é? Versículo 4. Veja lá. É Filipenses 4 e 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Como é que assim, diz? Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Está me entendendo? Amém. Ter alegria quando? Como é que eu calculo sempre? Circunstâncias. Tem circunstância que a coisa é difícil. Sim. Mas ele está dizendo, fica alegre em Cristo. Tem momento que a prateleira lá em casa não tem nada. É verdade. Mas fique feliz em Cristo, tenha paz no seu coração. É o que Paulo está dizendo aqui. Glória a Deus. Agora, o que é que acontece? O que é que acontece é que quando nós temos determinadas situações, essas contrárias, que vai nos deixar ansiosos.
Não tem nada na prateleira, eu preciso comer. Não tenho dinheiro para pagar o colégio da criança, eu preciso do dinheiro. Onde é que eu vou conseguir? Problema de saúde, que Deus o livre. Então, tudo isso promove no crente certa ansiedade. É verdade. Veja, por gentileza, o versículo 6. No mesmo capítulo. Sim, senhor. Não se preocupem com nada. Não o quê? Não se preocupem com nada. Na versão da minha Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Continue. Amém. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Independente das circunstâncias. Aí eu tenho paz. Glória a Deus. Não é? Veja bem o que é isso. Para que eu tenha essa paz, eu tenho que ter paz com Deus. Glória a Deus. Eu tenho que entender que Deus é o meu pastor. Ele é o guia da minha vida. Não é? Então eu já ouvi alguém contar uma história, e eu achei muito interessante, de dizer assim, que em uma certa embarcação, o vendaval bateu muito forte, os ventos encapelados, as ondas muito altas. E aquele barco ia caminhando em meio àquela densa tempestade. E os marinheiros, alguns ficaram ansiosos, nervosos, preocupados. Porém, ao olharem para a proa daquela embarcação, não é? A proa é a parte da frente da embarcação, não é? Então viram ali uma criança, uma adolescente, a comer uma maçã. Né? Ele estava a comer uma maçã. Ele estava ali tranquilo, comendo a maçã dele. E aí um daqueles marinheiros que estavam com medo correu para aquela criança e disse assim, por que você está tão calmo assim, comendo a sua maçã, como se nada tivesse acontecido? A resposta foi essa. Porque quem está no controle do barco é o meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está no controle do barco é o meu pai. Em outras palavras, eu sei que ele sabe o que faz. Glória a Deus. Mas a embarcação, deixa lá, ele sabe o que vai fazer. É isso que Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não tem paz no coração? Agora, sabe o que é que acontece, Valdemiro e irmãos que me ouvem? É que em dado momento eu coloco as minhas necessidades aos pés do Senhor Jesus e na mesma hora eu tiro dele. É verdade. Não é? Eu coloco lá, depois eu tiro e depois coloco, afinal de contas. Então, se você tem paz, para que você tenha paz no coração, é o que Paulo está dizendo, você tem que primeiro regozijar-se no Senhor, mesmo naquela situação difícil. Aleluia. E o que é que vai fazer com que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde o meu coração? Se eu lançar sobre ele todas as minhas necessidades. Aleluia. Então, se eu lanço sobre ele, irmão Valdemiro, ele é poderoso para cuidar de mim. Aleluia. Não é? Glória a Deus. O próprio Pedro, ele está dizendo isso, e nós vamos adiantar por causa do horário. Capítulo 5 de 1 de Pedro, e versículos 6 a 8, ele vai dizer assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aí o apóstolo Pedro chama a atenção. Diz assim, olha, sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor. Então, Pedro quis dizer assim, tenha confiança. Não fique em dúvida em relação à paz que você tem com Deus e que Deus é poderoso para restaurar e continuar lhe guiando. Não tenha dúvida, porque o diabo está em derredor. E se você ficar em dúvida, você vai abrir brecha.
É essa a questão que nós temos que entender. Então, eu preciso entender que a paz que Deus me concede, primeiro, não tem palavras humanas que explique. Agora, o que nós podemos dizer é que é um gozo inefável. Aleluia. E que Glória a essa Deus. paz produz em nós, aí vem agora as bênçãos decorrida da paz. Não é? Essa paz produz em nós a confiança de que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para nos dar vitória. Glória a Deus. Não é? Irmão Valdomiro, ainda tinha tanta coisa para a gente falar. Não? Pois é verdade, pastor. Mas infelizmente o tempo já se foi. É verdade. Temos agora o culto da doutrina, né, Pois daqui a é. um pouco. Infelizmente o tempo já se foi, por isso nós vamos ter que encerrar. Amém? Essa foi rápida, né? Pois é, muito rápida. Foi muito rápida. Ô, Senhor. Mas pronto, Mas vamos fazer assim, né? Não sei se os irmãos concordam, de nós terminarmos esse assunto na próxima ocasião. Amém, pastor. Não Amém. é? Amém, pastor. Temos Seria aqui ainda muito bom. dois tópicos a falar e é importante esses tópicos. E ainda temos algumas dúvidas. E acredito que os irmãos também vão deixar ali algumas dúvidas. É verdade. Então, pastor, talvez na próxima, pastor, aproveite para esclarecer as dúvidas que vão ficar. Se Deus quiser, não é? Estaremos aqui para... Então, se os irmãos tiverem algumas dúvidas, os irmãos escrevam, né? Nas páginas da igreja. Amém. Não é? Amém. E os irmãos vão ler atentamente, vamos ler e vamos trazer as possíveis respostas, se Deus assim permitir. Amém. Tá bem, então? Amém. Mas para hoje, chegou o momento, não é? Pois é. E nós vamos encerrar essa apresentação na esperança de que na próxima sexta-feira vamos estar aqui Amém. em Se nome assim de Deus Jesus. quiser. Amém. Tá bem, então assim? Amém, pastor. Muito bem. E querido irmão Papo Seco, ora ao Senhor. Amém, meus irmãos, vamos orar a Deus em gratidão por mais este momento de aprendizado. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor. queremos te agradecer, Pai, por tudo quanto tens feito por nós. É verdade, meu obrigado Pai. por esta palavra tão abençoada, meu Pai. Sim, meu Pelo Deus. entendimento rico que tens concedido a nós, Pai. Sim, meu Pai. Abençoa, Pai, todos aqueles que estarão assistindo esta conversa, em nome de Sim, Jesus. Senhor. Vai trazendo paz a cada um de nós, Pai. Sim, meu Deus. Em nome santo de Jesus, meu Deus. Abençoe o culto de doutrina. Sim, meu Separa Pai. com cada um dos teus servos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.